A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos no início, a gravação de mais um vídeo. E o conteúdo que eu quero passar para vocês neste vídeo é com base a bíblica do capítulo 11 do Evangelho de João, né? Que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E tá o tema, né, como tema do capítulo, a ressurreição de Lázaro. E o primeiro detalhe que eu quero passar aqui é que o capítulo 11 do Evangelho de João, que vai, o seu conteúdo, a sua história, suas narrativas, vai falar acerca de Lázaro, né, as suas duas irmãs, e sobre a sua morte, a sua ressurreição. Dentro desse texto, nós vamos encontrar muitos pontos de interrogações, né? E como esse, por exemplo, por que que Jesus ele o demorou, né? Não foi de imediato quando ouviu a resposta, o anúncio que veio sobre ele, né? Sobre o seu amigo que estava enfermo, a qual era Lázaro, né? Vi muitas perguntas acerca disso. E outras perguntas, né? Quais eram os judeus que estavam ali em Betânia, junto com Maria, com Marta, né, o consolando? Quem eram esses judeus? Quantos judeus estavam ali? Qual era o número deles? Né? Então, é muitas perguntas que nós fazemos e temos também resposta, porque a própria Bíblia, ao mergulharmos nela, nós vamos encontrar resposta, né? Porque a palavra de Deus, ela não deixa e não nos traz, não nos deixa de maneira alguma confundidos, confusos, duvidosos. Ela tem resposta para tudo. Por isso, ela é a palavra de Deus, né? E o primeiro detalhe que eu quero passar para você também é que o nome Lázaro, ele é derivado de um nome hebraico, tá? Lázaro, ele vem de uma origem, né, do nome hebraico, que significa Eliezer. A palavra Eliezer, ela tem um significado, né? El, Deus, Iezer, socorro. Deus é o meu socorro. Dentro, né, da língua hebraica é o significado do nome de Lázaro, né? E o texto vai dizer que ele vai ficar enfermo, né? E uma mensagem é levada de encontro a Jesus. E Jesus, ao ouvir ali a Bíblia, o texto vai dizer, né? Lucas, ele vai especificar para nós, dando esses detalhes, porque Lucas, ele era um pesquisador, ele detalhava, ele vasculhava ali, né? Por ser um médico, e todo médico é curioso, né? Então, Lucas, ele vai detalhar em todos os textos, em todos os seus capítulos, como nesse capítulo a qual está aqui o tema deste vídeo, né? E temos uma resposta. Por que que Jesus, ele demorou tanto, né? Por que que ele não foi logo de imediato? Eu venho te dar a resposta. Primeiro, tinha o seu profeta, né, que já desde antes os velhos profetas, dentro do Velho Testamento, profetizavam que Deus ia levantar alguém para preparar os corações para o reino de Deus, preparando o caminho para o reino do Senhor. Nós vamos encontrar que esse profeta, por o nome de João Batista, né, ele foi aprisionado, ele foi pego. E ao ele ser aprisionado, ele vai deixar os seus seguidores, os seus discípulos, né? E também vai deixar pessoas que o conheciam, que aprovavam o seu ministério, pessoas íntimas, conhecedores do seu ministério, da sua pessoa. Então, quando João Batista se encontra aprisionado, porque as autoridades, o poder da época, né, o prendeu por causa, né, da ousadia, da autoridade que ele carregava sobre si.
né, o seu legado, o seu ministério não poderia somente acabar ali. Tinha que ter uma continuidade. E Jesus, né, ele vai de encontro. E eu quero te dar detalhes aqui antes de dar continuidade aqui. Porque de Jerusalém para Betânia era aproximadamente 13 quilômetros. Mas Jesus, ele vai deixar esse caminho mais longo, né? O caminho de 13 quilômetros se torna 26 quilômetros. Por quê? Porque Jesus, ao saber que, né, João estava preso, Jesus ele vai pelas margens do Jordão, né, dando continuidade no batismo, no ensino e também consolando os discípulos e os conhecedores mais próximos e íntimos de João Batista, tá? Então nós vemos o cuidado e o zelo de Jesus, né? Não somente pelos seus, né, pelos que ele amava Lázaro, mas ele também tinha uma responsabilidade, ele dar continuidade e consolar corações que estavam entristecidos, discípulos que estavam contristados e tinha, né, naquele momento, grande risco, né, perigos de eles naufragarem. Então Jesus vai o consolar, vai dar continuidade no batismo, né? E Jesus ele vai pelas margens do Jordão, né? Por isso está aqui que a Bíblia diz que quando a notícia veio, Jesus passou mais 2 dias. Eu vou te dar um exemplo, né? Como o dia de hoje, você que vai ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, Jesus recebe a notícia hoje. Então, ele recebe a notícia que Lázaro estava doente hoje. Isso aqui é um exemplo. E Jesus passa mais 2 dias, se tornam 3 dias. Tá? Então, Jesus, quando ele vai de encontro a Betânia, né, alavancando o caminho que se vai se distanciar, porque Jesus vai pelas margens do Jordão, né, e Jesus vai gastar 26 quilômetros de distância. Ao Jesus chegar ali em Betânia, né, Jesus ele não vai imediato totalmente como quando nós lemos a Bíblia. A expressão é que quando Jesus ele chega na cidade de Betânia, na aldeia onde morava Marta, Maria, né, e o seu irmão que agora estava morto, Lázaro, a expressão que dá ao lermos é que Jesus já entrou de imediato à sua casa, o próximo da aldeia. Eu quero te dar detalhes aqui, porque a aldeia, né, ela tinha muitos o seu significado, e eu vou trazer para você aqui. Então, o que? A aldeia que Jesus chega, Jesus se aproxima de uma distância da casa, tá? De Marta, Maria e o seu irmão que estava morto. A aldeia aqui são múltiplas casas que eram deles próprios, tá? Que estava com responsabilidade da irmã mais velha, né? Que no caso aqui era Marta. Então, por isso que Lucas ele escreve, coloca como aldeia, porque eram muitas casas, tá? E era deles. Eles viviam daquilo, o lucro que eles tinham era daquilo. Aí você pergunta, mas por que que o nome Betânia? Betânia, Bet, casa, Ania, figo, casa do figo, era o alimento, era a sobrevivência da época, assim, para muitos ali. Mas para aqueles irmãos, aquela família, os seus pais que o deixaram, né, porque aqui os pais deles, dentro das suas biografias, né, vai dizer que era um leproso, a qual o próprio Jesus o curou, e ele deixou esse legado aos seus filhos, tá? Que era uma aldeia, e eles viviam daquilo, que era no meio. Como assim, irmão? Qual era o meio que eles viviam? Ora, todos os anos, aproximadamente um ano, haveria 7 festas, tá? E todos os que vinham de todos os lugares, aqui não é a festa que Atos capítulo 2 vai dizer, viu, irmãos? É a festa do Pentecostes, a festa das primícias, não. Eles festejavam, davam festa. As pessoas que vinham
ficavam hospedados naquela aldeia, que era múltiplas casas, e ali eles recebiam as suas gorjetas, o dinheiro da época, e eles viviam daquilo. Tá? Estou especificando para que você possa entender a sua história, estou detalhando para que você, né, possa entender melhor, né, a palavra de Deus. Então, quando Jesus ele se aproxima da aldeia, Jesus fica distante daquelas casas. Por que que Jesus ele não vai logo de imediato, né, na casa de Marta, na casa de Maria? Por que que Jesus não vai de encontro de imediato a eles? Porque tinha algo ali que o incomodava o mestre. A primeira coisa, tinha judeus lá. E esses judeus que estavam ali eram judeus saduceus, judeus que tinham condições muito elevadas financeiramente, judeus que entre eles eram tidos como rivais de Jesus, por o invejar o seu ministério e não aceitar o ministério de um simples e humilde mestre, rabi, tá? E Jesus não vai de encontro totalmente por isso. Aí você vai ver, mas como, irmão, como que eu posso ver isso também dentro desse capítulo? Você vai ver. Quando a irmã chama a sua outra irmã, e quando os judeus vêm, eles não se aproximam junto com ela, eles ficam distantes. Há uma rivalidade, tá? Eles não aceitavam, eles não concordavam. Aqui mais um ensinamento, tá? Aonde Jesus ele pode ser bem-vindo, né, na minha casa, em algum lugar que eu adore, mas se há uma barreira, um impedimento, por a sua educação, pelo seu caráter, a pessoa do Espírito Santo, tá, se torna uma barreira, um impedimento da operação dele, do agir dele. Tá? Aqui é um dos ensinamentos que o Senhor ele entrega para nós. Tá? E vamos levar lá mais além. Quantos era o número desses judeus que estavam ali consolando Maria e Marta? Tá? Era aproximadamente 45 judeus. Tá? 45 judeus era o número daqueles que estavam ali na aldeia, na casa de Maria e de Marta. Tá? Vem Jesus com mais 12 discípulos, né? Jesus e mais 12, são 13, ao total de tudo, 58 pessoas. Era o suficiente para Jesus operar um milagre. No meio daqueles que o desprezavam, no meio daqueles que o repudiavam, tá? No meio daqueles que não era bem visto por ele. Era o suficiente dele manifestar a glória do Deus Pai, né? E evangelizar os seus corações, os seus olhos, ver fisicamente, e evangelizar a sua alma, o seu espírito, com uma cena, né, poderosa e gloriosa, que era a ressurreição de um defunto. Segundo, mais um dos detalhes que Jesus esperou e chegou ali ao quarto dia. Ele chega ao quarto dia, tinha 4 dias que ele estava morto. Por que disso? Primeiro detalhe, Jesus ele é especialista em agir e em trabalhar. Um dos detalhes é que Jesus ele vai de encontro e chega ao quarto dia. Por quê? Porque eles tinham uma tradição, uma delas, tá? Que todo o morto, ao morrer, né, dentro de 3 dias, o espírito estava em volta do corpo ali do defunto, e dentro desses 3 dias tinham possibilidades dele ressuscitar, do espírito entrar no seu corpo novamente e ele voltar à vida. Ao passar desses 3 dias, era impossível para eles, a sua crença, né, era essa. E Jesus ali vai quebrar essa tradição, né, que eles tinham, que eles guardavam e levavam por séculos. Jesus aqui vai jogar por terra, né, uma superstição, uma crença humana e falsa, né, e contrária aos princípios do Deus Pai, tá? E mostrar para ele que diante de Deus, diante
dos princípios e da visão humana, o Senhor é especialista em agir, tá? Que dentro de contradições, de protocolos humanos, tá? Nós muitas das vezes limitamos, nós muitas das vezes colocamos limites ao da liberdade de Deus usar, colocamos limites, Deus não usa desta maneira, Deus não fala desta maneira, colocamos limite em muitas coisas, mas o Senhor vai além dos limites, vai além dos protocolos terrenos e humanos, tá? Para operar do jeito que Ele almeja agir e operar. Tá? Segundo detalhe, né? Eles têm uma crença, os judeus acreditam que depois, né, que um defunto é colocado no sepulcro, tá? Ele tinha aproximadamente o seu filho mais velho uma responsabilidade, porque não estava totalmente enterrado, tá? Depois do defunto ser colocado dentro do sepulcro, eles acreditavam, ele carregava essa tradição que ele tinha um período de 1 ano depois, o filho mais velho com a responsabilidade de ir de encontro, pegar os ossos do seu parente que estava morto, seu pai, sua mãe, ou irmã mais nova, o filho mais velho tinha essa responsabilidade. E o colocar em uma caixa de pedra e o sepultar. Aí era o verdadeiro sepulcro, né? Aí era o verdadeiro, né? É o término. Tá? Então Lázaro não foi sepultado, ele foi colocado ali. Então Jesus, ele via tudo isso, por ser também judeus, mas ele queria quebrar essas tradições humanas, essas crenças físicas e não celestiais, contra Deus, contra os princípios de Deus. Por quê, irmão? Como você me prova isso? Eu vou te levar em Mateus, de uma passagem onde o próprio Cristo, andando, né, Jesus vai chamar-lhe muitas pessoas, e um moço, ele chega até Jesus e diz assim: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai, né? E Jesus disse assim: deixa os mortos sepultar os seus mortos, né? O que Jesus ele quis dizer ao dar essa resposta, né? A nossa visão terrena parece uma resposta tão irônica, tão grosseira, mas na verdade Jesus estava levando e dando uma resposta dentro de uma tradição, dizendo: olha, ele já está lá, ele já morreu, tá? Não mais responsabilidade sua, já foi, segue-me. Em outras palavras, Deus ele estava dizendo para aquele jovem e para nós, a sua igreja hoje, tá? Tira as barreiras, tira todos os impedimentos de você seguir, de você dar procedimento na expansão da obra, do propósito de Deus sobre a nossa vida. Sejamos livres e a dispensação do Santo Espírito de Deus para Ele nos guiar, nos colocar onde Ele quer nos colocar, nos usar da maneira que Ele quer nos usar, tá? Porque isso era um impedimento, era uma das barreiras que muitos queriam, como na resposta que ele deu para esse jovem. Ele queria seguir, mas algo prendia. Mas era humano, era uma tradição terrena. E Jesus diz: tira essa barreira e segue. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tá? Então, Jesus ele vai de encontro, ele chega no momento exato, né, não do fúnebre, mas ali da dor, porque, né, eles estavam com aquela dor da perda. E a responsabilidade agora da irmã mais velha, como Marta, não só de cuidar da sua irmã Maria, mas de todo o legado que os seus pais o deram, que era aquela aldeia, múltiplas casas, era uma responsabilidade. Sabe quantos anos Marta tinha? 26 anos. Maria com 20 anos. Lázaro morreu com os seus 17 anos, irmão caçula. Vejamos, olha a mente e a responsabilidade de Marta, 26 anos, né? Já era adulta, mas não uma mente tão expansiva, né? Uma grande responsabilidade. E agora, mais uma responsabilidade de esperar aproximadamente 1 ano
né, para totalmente sepultar o seu irmão. Jesus tinha um propósito ali, quebrar tradições terrenas, humanas, tá? E mostrar o verdadeiro poder do Deus Pai. E Jesus, ele quebra isso. Tá? Outro detalhe, tá? Que quando a irmã ela vem de contra Jesus, ela deixa a outra irmã. Tá? Irmão, isso aqui dá um ensinamento de doutrina poderoso. Aqui dá como Marta e Maria, dá a igreja vigilante e a igreja a mercê, a igreja desapercebida. Uma corre até Jesus, a outra fica. E que leva ao arrebatamento, a igreja que fica, leva a igreja que está no azeite, as 10 virgens aqui, leva muitas passagens que Deus está me entregando aqui agora. Deus nos leva a muitas revelações aqui. Tá? Então, eu quero passar isso. Né? Aquela que estava vigilante, atenta, mesmo com a dor da perda, mais em fiação, mais em vigilância. E ela viu Jesus, ouviu os passos, sentiu, né, algo diferente e foi de encontro ao mestre. A outra se entregou à dor, se entregou à perda, né, se prostrando aquilo. Deus me leva agora no capítulo 12 de Jeremias. Quando Deus de Jeremias te deu um ministério forte, poderoso, mas a tua esposa e o teu pai desaprovam esse ministério. Eles não vão aprovar, vão te abandonar. E Jeremias se prostra. Aquela palavra de Deus era para que ele se levantasse. Ele se prostra. Aí Deus vem no capítulo 18 e diz: levanta, Jeremias, vamos à casa do oleiro, lá te farei ouvir minhas palavras. E quando tu ouvir o meu trabalhar, eu falarei contigo. E quando Deus entregou a mensagem, ele se levantou profetizando, renovado por Deus. Tá? Aqui está, né, os dois significados de uma igreja vigilante, como Ezequiel, torre de vigilância em todo o tempo. Tá? Não cheio de contradições, de impedimentos para o operar, o agir. Deus não é isso, Deus não faz dessa maneira. O Senhor ele tem os seus meios de agir, ele usa da maneira que ele quer. E muitas das vezes surpreende até nós mesmos, na verdade. Esse é o primeiro vídeo que eu falo acerca, né, de Lázaro. Amém? Em nome de Jesus, eu pretendo fazer mais um vídeo concernente à continuidade, né, da tumba, né, que Lázaro estava ali. Né, alguns significados, o tamanho, o peso da pedra que era colocado ao redor, na porta da tumba, né, os meios, alguns detalhes especificados, né, do lugar onde Lázaro, e até mesmo onde todos os judeus, inclusivamente Jesus. Aqui eu te levo mais uma vez e te faço uma pergunta: Jesus foi sepultado ou não? É uma resposta, né, teológica. Né? Aí eu digo, Jesus não foi sepultado, porque se ele fosse sepultado dentro, né, dos princípios dos judeus, tinha que esperar um ano depois para pegar os seus ossos e colocar numa caixa de pedra e o sepultar verdadeiramente. Aí para eles é o verdadeiro sepulcro, né? E aí vem a pergunta, mas por que que Paulo disse que Jesus foi sepultado? Irmão, Paulo, o conhecimento que Paulo tinha era muito extremo. Por isso Deus usava no seu conhecimento, a sabedoria que ele tinha de uma maneira gloriosa. E ao ele se especificar uma igreja dessa maneira, Jesus foi sepultado. Tá? Ele sabia o nível da espiritualidade daquela igreja, o nível de conhecimento daquela igreja, e por isso ele vai detalhar desta maneira para aquela igreja, que Cristo foi sepultado. Tá? Aqui mais um nível, né, que eu aprendo com o Espírito Santo, quero passar para você. A maneira que você busca Deus, a maneira que você busca conhecimento, ao você entrar em uma igreja para levar a palavra de Deus, seja sensível ao Espírito Santo, porque Deus te dará o grau
que a igreja precisa ouvir uma palavra básica, média ou ela mais aprofundada. Para quê? Porque se você estiver sensível, Deus vai te dar esse discernimento da igreja. Para que você leve uma palavra que não traga murmuração e dizer, isso aí é uma heresia. Se você não buscar isso e levar uma palavra profunda, dizer, isso aí é conhecimento demais, isso aí é heresia, não está na Bíblia. Isso é o símbolo de uma igreja que não se aprofunda, está no básico dos básicos, somente, né, no arroz e feijão. Então seja sensível ao Espírito Santo, para onde ele te levar, ele te usar da maneira que a igreja esteja naquele nível para receber o nível básico, médio, da revelação profunda de Deus através da sua palavra. Termino esse vídeo, né, te desejando muita paz, muito vigor, muita unção, muita graça, muita sabedoria, e que o Senhor fale contigo gloriosamente, e que o Senhor te desperte sede de conhecer e se aprofundar nas santas escrituras da palavra de Deus. Um abraço do seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira Teologia. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.